Hoje eu vou mostrar para vocês o carro de 7 lugares mais barato do Brasil, só que em sua versão mais completa. Esse aqui é o Citroën C3 Aircross na configuração XTR, um pouco mais aventureira. Novidade da linha 2026, inclusive. Nessa avaliação a gente vai falar de tudo para vocês, como consumo, desempenho, espaço interno, preço, equipamentos e etc., para a gente conferir se vale a pena ou não você levar esse carro para a garagem da sua casa. Começando aqui pelo design como de praxe. Nessa versão a gente percebe que o acabamento é acinzentado ali no para-choque, em outras versões ele é um prata mais claro, né? Tem também o acabamento em black piano aqui, juntamente com o duplo chevron da Citroën, ainda não trouxe o logo reestilizado. A Jumpy continua sendo o único carro da montadora com logo atualizado, mesmo sendo uma van comercial. A gente tem também como novidade nessa versão esse adesivo XTR no capô com detalhe em verde. E falando para vocês sobre o bonito conjunto de iluminação, ele, apesar de ter um desenho legal, é decepcionante. Por quê? A gente tem o DRL aqui em LED, fazendo essas duas aletas que vocês estão vendo. Também funciona como luz de lanterna quando o farol baixo está ligado, ou quando está com o carro desligado, liga a lanterna, enfim, vocês entenderam, né? Só que ele não funciona como seta. Quando você aciona a seta, ele desliga o DRL e pisca ali por baixo, de forma convencional, halógena. E quando você está na posição de lanterna, por exemplo, com os faróis baixos, o DRL ele fica mais fraco. Então eu acho que quando você dá seta, ele poderia somente enfraquecer o DRL do que desligar 100%. Ficaria muito mais bonito. Mas nem é isso que decepciona. O que de fato não é legal aqui é que o conjunto principal de iluminação, o farol alto e o farol baixo, eles são também totalmente convencionais e de única parábola. Isso significa que quando você aciona o farol alto, ele desliga o farol baixo. Então ou você tem uma iluminação mais próxima ou uma mais longe. As duas você não consegue. Tem ali embaixo também o farol de neblina, não é em LED e também não tem a luz de conversão estática. Outra coisinha que me incomoda, o DRL ele nunca desliga quando você está com a chave acionada. Então parado em algum local público, você vai ficar chamando atenção à toa. Aqui do lado a gente encontra rodas de liga leve com acabamento escurecido, mas o desenho é o mesmo da versão Shine. Tem 17 polegadas e a medida do pneu é 215/60, como eu disse, aro 17. A diferença é que nessa versão XTR, cumprindo de fato a pegada mais aventureira, você tem pneus de uso misto. Falando em XTR, a gente tem esse emblema aqui abaixo dos retrovisores, e essa parte de plástico preto aqui com detalhe em verde também é exclusivo dessa configuração. Falando sobre retrovisor para vocês, esse carro já vem de série com pintura bicolor, ou seja, tanto o teto quanto os retrovisores são no black piano. E eles têm um repetidor de seta, mas não é em LED também. Além disso, se essa parte cromada fosse menor, ajudaria na visualização. A maçaneta que tem esse desenho mais embutido, que eu acho bonito, é na cor da carroceria, mas vocês podem ver que o miolo da chave ele fica aparente, né? É um carro realmente um pouco mais simples. O arco dos vidros, assim como a coluna B, é no plástico preto convencional. Se já tem a pintura bicolor, poderia ser tudo em black piano. Aliás, essa coluna A aqui, ó, também, ó, é num plástico preto normal, hein? Poderia ser no preto brilhante. Você tem racks de teto que são puramente estéticos. Você não pode colocar peso em cima deles. Isso não é muito legal, né? E nessa versão XTR você tem também essa faixinha verde aqui em todas as opções de cores para este carro. E tem também de forma meio discreta aqui uma pequenina janela traseira, uma janela vigia aqui, né? Já olhando o Aircross aqui de traseira, a gente pode ressaltar primeiro essa barra preta que também está presente lá na configuração Shine, o logo da Citroën em cinza, o logo XTR ali embaixo, e o Aircross na linha 2026 ele passou a ficar aqui no centro. Quando tiver esse 7 do lado, significa que são 7 lugares. O Turbo 200 aqui do lado é em relação à motorização que a gente vai falar já já para vocês. E ali embaixo o acabamento do para-choque, assim como lá na frente, também é um pouco mais cinza nessa versão XTR. E olha que legal esse ressalto que a gente tem aqui no teto. Fica interessante, né? Agora falando para vocês sobre o conjunto de iluminação, isso que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna que fica sempre ligada. Então ligou a chave, vai ligar o DRL, vai ligar a lanterna traseira e você vai ficar chamando atenção à toa. Fora que essa estratégia de deixar a lanterna traseira sempre ligada fica mais bonita quando é em LED, né? Você tem a luz de freio no lado de cima, a luz de ré
ali no centro, porém só do lado direito, tá? Não tem do lado esquerdo. A luz de seta um pouquinho mais para o lado e não tem lanterna de neblina traseira, não tem nada em LED também. E eu digo nada mesmo, porque nem o brake light aqui no meio é em LED. Vocês podem ver que é aquela lâmpada única convencional, que inclusive tende a queimar um pouco mais fácil se vocês começarem a reparar esses carros na rua. E eu confesso para vocês que eu estou bastante chateado, porque você está assistindo essa avaliação até aqui e ainda não deixou o seu like e nem hypou o vídeo. Arrasta os comentários ali para o lado que você acha a opção de hypar. É completamente gratuita e ajuda muito o nosso canal. Vamos falar agora sobre conjunto mecânico para vocês. Qualquer versão do Citroën C3 Aircross que você escolher virá equipada com motor 1.0 T200, aquele turbo flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele continua rendendo para nós uma potência máxima de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina a 5.750 rotações. Já o torque, 20,4 kgfm com qualquer um dos combustíveis, disponível a somente 1.750 giros. Então você não precisa encher muito o motor para ter uma boa resposta do carro em si. O conjunto mecânico é composto também pela transmissão CVT, continuamente variável, com 7 marchas simuladas. E a tração, é lógico que é só nas rodas da frente. E antes dos dados de desempenho que vocês adoram, primeiro peso. Nessa versão, que é a mais completa, logicamente a mais pesada, são 1.272 quilos. Por porte do carro, considerando ser 7 lugares, é um peso bastante interessante. Agora, o que não é interessante é a capacidade de reboque, porque a Citroën não permite isso nesse carro. Agora sim, os números de desempenho. De acordo com a Citroën, ele acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos com etanol e exatos 10 segundos com gasolina. A velocidade máxima é de 197 no etanol e 195 na gasolina, mas a gente vai testar o desempenho na prática no momento do test drive. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? O Inmetro diz que na cidade ele faz 7,6 km por litro no etanol e 11 na gasolina. Já na estrada é 18,9 no etanol e 12,6 na gasolina. Só que eu testei esse carro durante uma semana, sempre abastecido com gasolina, e eu posso afirmar para vocês que no meu uso ele fez geralmente entre 8,5 até no máximo uns 11 km por litro em trecho urbano. E a gente fez, é claro, o nosso teste padrão aqui, seguindo o mesmo percurso de sempre, ar ligado na gasolina, e ele fez então 9,7 km por litro. Eu particularmente acho que poderia ser melhor. Já na estrada eu consegui geralmente entre 15,5 e até 18,5 em condições um pouco mais favoráveis. No nosso trecho padrão de viagem, a gente fez ali 16,5 km por litro, também na gasolina e com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Aproveito o assunto para dizer que o tanque tem 47 litros. Acho que poderia ser um pouquinho maior. Aproveitando essa parte técnica, eu ressalto que na dianteira tem a suspensão independente do tipo McPherson, bem comum, e na traseira eixo de torção. Agora os freios são a disco ventilados na dianteira, mas na traseira ainda é do tipo tambor. E eu também gosto de falar de plataforma e produção. Esse carro utiliza a base CMP, que significa Common Modular Platform, que é de origem PSA, ou seja, o lado francês da Stellantis, né? Justamente Peugeot e Citroën. E esse carro é sim brasileiro, ele é produzido lá em Porto Real, no Rio de Janeiro. Aproveito ele nessa posição lateral para a gente falar sobre dimensões. Como eu gosto, vou fazer um comparativo com outros dois modelos para a gente entender o quanto esse carro é grande ou pequeno. E dessa vez eu escolhi a Chevrolet Spin, que é a maior rival desse carro, embora seja uma minivan, aqui está mais para um crossover, não um SUV. E também um outro SUV compacto, só para vocês terem uma noção, já que não tem outro concorrente. Então eu escolhi o Hyundai Creta dessa vez. De comprimento, a gente tem aqui 4,32 m, enquanto a Spin é bem maior, com 4,88 m, e o Creta com 4,33 m. De largura, praticamente 1,80 m aqui no Citroën, ou 2,2 se você levar em conta os retrovisores, enquanto a Spin tem 1,77 m e o Creta 1,79 m. De altura, 1,68 m. Destaco também que as versões de 7 lugares elas são um pouquinho mais altas, tá? Enquanto a Spin tem praticamente 1,70 m, um pouquinho maior ainda, e o Creta menor com 1,63 m.
De entre-eixos, ótimos 2,67 aqui no Aircross, enquanto a Spin tem 2,62 e o Creta 2,61. E se essa é uma versão aventureira, a gente tem que falar sobre os números que ajudam no off-road, né? Por mais que você não vá pegar um 4x4 pesado. A altura mínima em relação ao solo, de acordo com a Citroën, é de 23,3 centímetros. Ângulo de entrada, 23,6 graus. Ângulo central não foi informado, mas o de saída, 32,1 graus. Já a capacidade de imersão na água, o manual diz somente 15 centímetros, mas eu imagino que seja maior. Esse aqui é o interior do C3 Aircross XTR. Vamos ver o acabamento? Plástico duro aqui em cima, porém, ó, ele é um plástico por baixo, né? Mas você tem um revestimento agora em couro, inclusive nessa versão com o nome XTR, e a costura dupla aqui em verde. Vem até aqui pro lado esquerdo também, como vocês podem notar. Agora na porta, ó, a maior parte em plástico duro, a porta é bem grande, aliás, mas também ganhou revestimento de couro aqui nessa região. Tem também um black piano bem bonito aqui na parte de baixo. Lá embaixo mesmo volta a ser plástico duro de novo. Já cito aqui que você tem um acabamento em cinza, tem um bom espaço para porta-objetos e cabe até uma garrafa de 1,5 litro aqui. Tem mais um nicho aqui em cima que serve para alguma coisinha. E finalmente os comandos dos 4 vidros estão na porta. Antes era em outro lugar que eu já mostro para vocês. Agora, cadê o comando do retrovisor? Ele fica nesse lado aqui, ó. Você mexe por aqui, não tem tilt down, infelizmente, que é aquela função que abaixa o espelho direito quando engata ré. Aqui você tem o piloto automático ou o limitador de velocidade, tá? Não é adaptativo. Aqui para você bloquear o comando dos vidros traseiros. Aqui o modo Sport e também o botão de trava. Só que eles não corrigiram uma coisa muito importante. Com a chave desligada, o botão de trava não funciona. Então afeta até a segurança, né? Outra coisa que me incomoda é acerca dos vidros. Arrumaram a posição, só que assim que você desliga a chave, eles já param de funcionar na hora também. Na maioria dos carros, eles só param quando você abre a porta ou então depois de um bom tempo. Aqui abaixo a gente pode perceber que, pelo menos nas portas dianteiras, a gente tem a soleirinha XTR. Isso aqui é um adesivo, tá, pessoal? É mais estético mesmo. E os tapetes aqui, infelizmente, não são de série, tá? É um acessório de aproximadamente R$ 262 e ele é feito em PVC. O banco do motorista, lógico que é manual, mas pelo menos tem um ajuste de altura. E falando em bancos para vocês, ele tem já o revestimento em couro, com esse acabamento cinza, tem o nome XTR e também a costura aqui em verde na parte de cima. Só que eles são duros, tá? Não são muito confortáveis não, ó. E também esse couro esquenta bastante. Pelo menos tem um ajuste aqui variável de cabeça. Falando para vocês agora sobre ar-condicionado. Isso já foi um opcional para o Aircross, mas pelo menos nessa versão aqui agora é de série. Ele é digital, tá? Tô falando que o opcional era o digital, né? O normal ele tem em todas as versões. Logicamente não é dual zone, mas é legal você ver já o ar digital nesse preço. E é legal que todos os comandos são físicos também. Seguindo aqui pelo painel, a gente vê esse acabamento aqui em black piano, as saídas de ar centrais. Aqui abaixo você tem uma tomada USB do tipo A, tomada 12 volts, um espaço aqui em cima, um espaço lá embaixo e 2 porta-copos aqui, ó, como vocês podem ver, também com um bom espaço. Mais para trás a gente encontra a manopla de transmissão. Ela não tem iluminação, tá? Só acende lá no painel mesmo. Tem a coifa em couro, acabamento em black piano do lado e as trocas manuais é só por aqui, já que não tem pedal shifts nesse carro. Ali abaixo, mais um espacinho, mas que é difícil de pegar quando o freio de mão tá abaixado. Ele tem a coifa em couro também. Agora, o que me decepciona bastante é que o apoio de braço, ó, ele é individual. Bem fininho, aliás. E ele fica extremamente baixo. Então, se eu encostar nele aqui, ó, eu tô deitado já no banco do passageiro, então ele fica inútil. E aqui ficava o comando dos vidros traseiros elétricos, né? Pelo menos tiraram, mas poderia ser um porta-objetos aqui, né? Poderia aproveitar o espacinho. E tem um porta-copos ali para o pessoal lá de trás. Só que vocês podem ver que não tem USB-C aqui na frente, né? Falando sobre porta-luvas, ele despenca, mas pelo menos tem aqui para você prender melhor arquivos, né, documentos, etc. Ele tem um espaço mediano, mas olha a iluminação em LED. Quem diria, viu? Agora esse espaço aqui ele é inútil, tá? Ele poderia ser um pouquinho mais para cima aqui para virar um porta-objetos, mas ele é só estético mesmo. Retrovisor é do tipo convencional. Aqui você tem um espelho
pequeno, não tem tampão e não tem iluminação. Também não tem o porta-documentos. Para o passageiro, exatamente a mesma coisa. E aqui no centro, além da iluminação não ser em LED, ela é única, né? Você não tem nem aquela iluminação dividida, uma para cada lado. Agora sobre o volante multifuncional. Ele tem um revestimento em couro, acho até de boa qualidade. Essa versão tem as costuras em verde e ele é multifuncional, claro, né? Desse lado você mexe aqui para passar as músicas, para atender ou encerrar chamadas, aumentar volume, etc. O cachorro não para, hein? Pelo amor de Deus. Comandos de voz e aqui para você trocar a fonte de áudio. Aqui do lado esquerdo você tem comandos ali do painel de instrumentos ou então aqui do piloto automático convencional. Primeiro você precisa ativar lá e depois mexer por aqui. Também tem o limitador, que também é por aqui. Não tem pedal shifts como vocês podem ver. Tem ali o comando dos limpadores, mas não tem sensor de chuva. Também não tem sensor crepuscular, né, que é aquele que acende os faróis sozinho. Pelo menos tem o farol de neblina dianteiro. Agora o que incomoda, ó, quando você vai ajustar o volante, primeiro que ele despenca, né, ó, e ele é bem pesadinho. Segundo, que não tem o ajuste de profundidade, é só o de altura mesmo. Já aproveito até para lembrar que também não tem aquela função Follow Home, né, ou como ele vem home, que é aquela função de deixar os faróis ligados quando você vai sair do carro ou quando você destranca. Vamos agora ao painel de instrumentos. Ele tem aqui uma tela digital de 7 polegadas. Quando a gente liga, ele faz essa animaçãozinha da Citroën, quando desliga também. E essa é a tela principal. Ele sempre dá esse alerta também, sabe lá Deus por quê. E não é por causa da porta aberta, tá? Ele sempre faz isso. Essa tela principal tem o conta-giros, um toque para baixo, tem um certo delay, tá? Demora um pouco. Mas você tem o econômetro, mais um toque para baixo você tem onde ele fica mais clean, né? Outro toque para baixo você tem o TPA, o Trip B, a opção de resetar a pressão dos pneus, não mostra individualmente, e volta aqui para o conta-giros. Nos trips, é legal que a gente tenha dois, tem carro bem mais caro que não tem isso, mas ele não mostra o tempo do trajeto. Pelo menos ele não fica mudando a velocidade média se o motor não estiver ligado. A Fiat poderia aprender com a Citroën, né? Já é do mesmo grupo? Só que essa velocidade média também não acho muito precisa não, tá? Às vezes ela mostra até mais do que aquela que você realmente fez. O legal é que aqui nas configurações você tem a opção ali do econômetro, que é aquela folhinha que vocês estão vendo ali em cima. E aquela folhinha ela vai mudando de cor para indicar o quanto você está sendo econômico ou muito gastão. Agora, curiosamente, perdeu as duas opções de cores. Não sei se é exclusivo dessa versão, já que ela tem os detalhes em verde, mas esse tema que vocês estão vendo é o caqui, que é meio esverdeado, mas ele tinha o preto. Agora, algo que me incomoda muito, vocês já estão vendo que aqui da minha visão, ó, a parte esquerda ali de comandos fica tampada, né? E o modo Sport, por mais que ele tenha uma luz ali no botão, ele não acusa absolutamente nada no painel. Poderia pelo menos mudar o P ali do câmbio, ou o D no caso, quando você está dirigindo, para S de Sport, mas nem isso. E eu voltei aqui para o lado de fora para a gente falar sobre a chave que não é presencial. Pelo menos não é mais aquela chave de moto que tinha antigamente. Ela é canivete, mas também só tem trancamento e abertura das portas. Não tem nem aqui a abertura separada do porta-malas, né? Pelo menos o que eu gosto é, segurou aqui um pouquinho o botão de travar, ó, você pode soltar que ele já sobe automaticamente todos os vidros. Tem carro bem mais caro que não faz isso, hein? E se a gente segurar o botão de abertura, vamos ver o que acontece? Ele abre os vidros também até o final, não precisa nem ficar segurando. Pessoal, a lista de equipamentos está aqui na descrição para vocês, mas vamos falar um pouco sobre a multimídia. Ela tem uma tela de 10 polegadas, mas eu vou citar algo aqui que eu não gostei muito. Inclusive, quem me alertou sobre isso foi o Maurício Garcia, lá do Alma Automotiva. Então, um abraço para o senhor. Ele realmente estranhou assim que ele entrou no carro. Eu vou colocar uma foto para vocês verem que antes a central ela já tinha esse tamanho, só que ela não era tão alta. Essa borda aqui, ela acabou ficando maior e aí ficou desnecessário, né? Ficou um pedação aqui em cima que fica preto, não tem nada. Mas a tela e o sistema continuam iguais. Tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A definição aqui não é das melhores, mas para a categoria dá para entender, já é um tamanho bom. O sistema de som ele tem 6 alto-falantes, tá? Incluindo os tweeters, e a qualidade, considerando que é um carro pensado em ser mais básico, que não é muito caro, já vou falar o preço para vocês, eu gostei bastante do sistema de som. E você tem também ao todo 4 entradas USB, sendo 3 delas do tipo C, algo que não tinha também anteriormente. Só acho que poderia ter um pouco mais de configurações aqui em relação ao carro, né? Porque não tem na verdade nenhuma.
Agora, o que eu gosto é que quando você está usando o Android Auto ou Apple CarPlay, ele ainda mantém aqui em cima, mesmo você saindo de lá, ele mantém o nome aqui da música, né, ou rádio quando estiver tocando, e aqui a próxima direção do GPS. Olha que bacana, então você não se perde. Você vê que em 40 metros eu tenho que seguir em frente para a Rua dos Tangarás. Agora falando um pouco para vocês sobre o preço, né, que é um ponto muito importante. Nessa versão XTR na linha 2026, que é a mais completa, a gente tem R$ 131.990 cobrados pela Citroën. Agora, curiosamente, um costume que a Peugeot também tem, o lado PSA da Stellantis, é que no site mostra um preço mais alto, R$ 152.990. Aí tá lá cortadinho e embaixo esse preço de R$ 131.990. Então, na prática, você fazendo a compra online, você vai pagar o valor mais baixo, tá? Não sei nem por que eles ainda mostram o valor mais alto. Não tem nenhum tipo de opcional para esse carro, a não ser as pinturas, né? Nas sólidas, a gente tem a branco Banquise com teto preto, custando R$ 2.900, que é justamente essa aqui que nós estamos testando. Tem a metálica preto perla Nera, que é a única gratuita, e a perolizada cinza Artense, também com teto preto, que custa R$ 3.500. Bastante, né? Agora o que me incomoda é que a versão Shine, que tem a mesma lista de equipamentos aqui dessa configuração, ela tem as opções de cinza grafito, vermelho rubi e azul Cosmo Blue. 3 cores que a XTR não tem. Mas o total então dessa unidade com o branco Banquise vai para R$ 134.890. A gente já fala daqui a pouco se vale a pena ou não. Falando sobre garantia e revisões, são 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros a gente tem essa visão mais ampla do interior. O revestimento dos bancos é igualzinho lá da frente, só não tem o nome XTR aqui na parte de cima. Também faltou um apoio de braço aqui em Citroën para um carro familiar, isso seria bem legal. Não tem também os porta-revistas, né, que hoje servem como porta-objetos. E aqui embaixo a gente tem, além do porta-copos, 2 novas entradas USB do tipo C. Esse é um ponto legal. Agora o túnel central ele é consideravelmente alto. Acabamento de porta. Aqui atrás continua como era, tá? Completamente em plástico duro. Agora, pelo menos você tem esse comando aqui dos vidros que antes ficava naquela horrível posição. Tem um pequeno nicho aqui que serve como porta-objetos, ali embaixo também um pequeno porta-garrafas, não cabe muito grande não. Aqui em cima você tem a alça de mão dos dois lados, só que ela é fixa, né? Vocês podem ver que nem é aquela que volta. E não tem ali na frente, ó, nem para o passageiro, nem para o motorista. Até esqueci de mostrar isso. O cinto de segurança, ele também não tem um ajuste de altura, infelizmente. E aqui em cima a gente tem algo curioso. Olha só, a gente tem todo esse trambolhão aqui, que é uma saída de ar. Ou melhor, isso aqui é um recirculador. Você tem 2 saídas de cada lado. Tem essa iluminação aqui também, já deixa eu desligar ela. E como que isso aqui funciona? Não é como aquelas saídas de ar que a gente tem no meio, infelizmente. Fui lá ligar a ventilação para mostrar para vocês, tive que ligar o motor, né? Inclusive, você não consegue deixar o ventilador ligado por muito tempo, só com a chave acionada, né? Logo ele desliga. Agora sim, ó, está saindo ar lá na frente, mas aqui eu tô passando calor, então o que que eu faço? Eu ligo aqui, ó. Essa é a posição 3, que é a máxima. Vou deixar aqui no 1 para ficar um pouco melhor, mas já é bastante barulhento. Tá saindo ar aqui, eu ia perguntar se vocês conseguem ver, mas logicamente não dá para vocês sentirem isso. Só que o ar sai daqui, ó. Então ele puxa o ar lá da frente, ó, e ele recircula para cá. E aí você tem 3 ventilações, né? 3 forças. Ele vai puxar um pouco do ar gelado, porque lá na frente vai estar mais geladinho, mas não é tão eficiente quanto sair o ar gelado direto aqui lá do duto do ar-condicionado. Agora vamos falar sobre espaço interno. Eu lembro a vocês que eu tenho praticamente 1,93 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para dirigir e o espaço que sobra aqui atrás é esse. Lembrando que esse carro também tem 7 lugares que a gente já vai mostrar para vocês. Ou seja, não dá para você deixar o banco muito para trás porque você atrapalha os últimos 2 assentos adicionais, né? Então, por conta disso, eu acho o espaço realmente bastante bom aqui no Aircross. Na versão de 5 lugares, ele é um pouco melhor ainda. Já o espaço para a cabeça também achei muito bom, ó. Mesmo se eu sentar de forma mais ereta, ó, não raspa no teto. Tá bem próximo, mas não raspa. Então, a altura aqui para a cabeça é realmente muito boa.
Agora, como eu sei que vocês são muito maldosos, vocês querem ver o gordo entrando no 7º assento, né? No 6º e no 7º. Tá bom, né? O que eu não faço por vocês? Vamos lá. Será que eu vou travar a coluna? Talvez, mas vamos lá tentar. Inclusive, eu acho que poderia ter aqui o ajuste de distância dos bancos da segunda fileira. Se não consegue colocar ele para frente e para trás. Mas para rebater eles aqui é bem fácil. Você puxa essa aletinha aqui em cima e agora puxa essa aqui embaixo. Pronto, ele levantou. Ele fica até que bem preso ali. Primeiro eu tenho que colocar o banco para cima, né? Ó, bom que aparentemente ele já encaixou, bem fácil, né? Agora para entrar aqui, meu Jesus amado. Como que eu faço isso? Eita! Olha! Ah! Enroscou minha calça. Nossa! Jesus! Ai! Quase que eu rasguei a calça, prendi tudo, mas para ser sincero, foi até um pouco mais fácil do que em alguns outros carros, tá? Pelo menos a entrada aqui. Mas não é feito para gordo isso aqui, né? Meu Jesus. Agora nós estamos oficialmente dentro do porta-malas. Vamos colocar aqui o outro banco para cima também. Ó, ele já encaixou ali atrás. Eu acho que eu não preciso, né, tentar abaixar esse banco, né? Ó, se eu ficar com a perna mais ereta, vocês podem ver que já passa ali do banco da esquerda. Então, impossível eu fechar aqui. E se eu tentar fechar assim, ó, eu acho que vai pegar no meu pé. É. Ai, ai. Agora eu tô preso, eu não consigo nem mexer os pés. Meu Deus, e pra eu me soltar aqui... Ai. Eita, me sortei. Se você tem 1,93 e é gordo, não venha pra cá. Não é pra você. Isso aqui definitivamente é pra crianças. Até porque o assento aqui ele fica mais alto, né? Então agora eu estou empurrando o teto. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês acham legal isso, né? Ver esse meu sofrimento aqui, né? Ó, tô empurrando essa parte aqui do teto. Se eu colocar a cabeça aqui, não, fica pior ainda. É, realmente não tem jeito. Aqui atrás vai pegar nesse ressalto aqui. Não dá para ficar sendo muito grande. É claustrofóbico. Mas deixa seu like aqui no vídeo, hype o conteúdo, né? Olha o meu sofrimento. Pelo menos o tapete vem até aqui atrás, né? E se for crianças bem pequenas, acho que conseguem um pouco melhor. E agora para eu sair? Eu acho que eu tenho que sair de ré. Ai, deixa eu tentar aqui. Meu Deus. Eita, eu vou travar aqui. Ai. Nossa senhora. Quase fiquei pelado, mas saí. Ai, ai, vamos mostrar o porta-malas agora com menos sofrimento, se Deus quiser. Vamos fazer a abertura aqui manual. A tampa, ela não levanta muito, tá? Porque ela é um pouco grande. Então toma cuidado pra você não bater a cabeça aqui. E até esqueci de comentar, mas repare que a luz de placa aqui é em LED, sendo que nada na lanterna é LED. Vai entender as escolhas da Citroën. Bom, a gente tem aqui o apoio de cabeça que eu acabei levantando. Deixa eu abaixar ele aqui. E o espaço não é bom, como vocês podem ver. Não encontrei informação oficial da Citroën, mas segundo eu achei ali na internet, são 42 litros, provavelmente em VDA, nesse espaço aqui que sobra com 7 assentos. Pelo menos para rebater bem simples, ó. Puxou aqui, empurrou, pronto, rebateu os bancos. E aí você tem uma certa modularidade, porque você pode, por exemplo, deixar esse aqui levantado, mas rebater o lado da esquerda da segunda fileira, deixar tudo abaixado, tudo levantado, metade abaixado, metade... Enfim, vocês entenderam. Nesse modo aqui de configuração, com os assentos abaixados, aparentemente a gente tem 398 litros, mas também não é uma informação oficial da Citroën. Agora, o que a Citroën divulga é que quando você tira esses dois bancos, você tem 493 litros na medição VDA, que é aquela com bloquinhos. E você pode tirar os bancos através daqui, ó. Pronto, ó, ele já tá solto, tá? É só desencaixar ele certinho ali. Só que aí você não tem um lugar para pôr, tá? Você tem que guardar em casa, por exemplo. Mas o legal é que você pode usar sempre esse gigante porta-malas, mas colocar os dois assentos ou um só quando você precisar. Dessa forma aqui é um pouco complicado de colocar bagagem, tá? Porque você tem que colocar ali no fundinho ou aqui. Ali no fundinho é complicado, hein? Mas você tem que colocar lá no fundo do porta-malas ou aqui atrás. E aqui vocês podem ver que fica o macaco e algumas ferramentas do carro, né? O triângulo, por exemplo. Mas, falando um pouco de 7 lugares novamente, eu precisava muito sair de lá, mas eu cito que você tem um porta-copos aqui do lado direito e uma tomada USB do tipo C ali do lado esquerdo. Só não tem saída de ventilação, você vai ter que contar com aquele recirculador ali mesmo.
Agora falando de novo sobre o porta-malas, você tem ganchinhos que suportam até 3 kg de cada lado e tem uma iluminação em LED. Quem diria, hein? Para vocês terem uma noção do quanto o espaço é bom ou não, o Hyundai Creta ele tem 422 litros na medição VDA, mas lógico que não tem 7 lugares. E a Chevrolet Spin, na versão de 7 lugares, ela tem 556 litros com os bancos rebatidos ou 162 litros com eles levantados. Já é bem maior do que esse espaço que a gente tem aqui no Aircross, né? Então, de porta-malas, não tem jeito, a Spin vai ganhar desse carro. Começando aqui o nosso test drive. A primeira coisa que eu digo, pessoal, é que você tem aqui uma direção, na minha opinião, muito bem calibrada, porque aqui na cidade ela é bastante leve. Só manobrando que eu sinto que a assistência ela parece demorar um pouco para entrar. Então quando você está parado com o carro e vai mexer no volante, ele parece que fica um pouquinho mais rígido, depois um pouco mais macio e mais rígido de novo. Parece que ela não é constante. Mas enfim, agora uma coisa que me incomoda já um pouco mais é a posição do banco. Mesmo no máximo para baixo ele ainda é muito alto. E o do passageiro, ele é sempre muito alto, porque ele não tem um ajuste de altura, né? Então, ele tenta te dar aquela impressão de, eu sou um SUV, mas não precisa disso, né? Se já tem um ajuste de altura, poderia permitir que ficasse um pouquinho mais baixo. O modo Sport aqui, certamente ele muda somente a calibração ali da transmissão CVT. Mas eu coloquei aqui pra gente fazer o nosso teste ali de dinâmica só por desencargo de consciência. Vamos ver se nenhum carro atrapalha a gente, mas eu vou descer um pouco mais rápido pra vocês verem, ó. Vamos lá, hein? Eita, ó, como inclina. Jesus amado, inclina bastante. A gente tem aqui uma dinâmica não muito boa. Eu vou dizer que tá até condizente com o carro, né? Porque você tem uma proposta aqui mais familiar, nada esportiva. Mas não dá pra dizer que a dinâmica é boa. Então eu vou considerar assim como um ponto negativo. Agora vamos passar aqui na valeta, ó. Passei a 12 por hora, em valeta bem alta. E ele passou tranquilamente, porque são mais de 23 centímetros de vão livre. Bons ângulos de entrada e saída, então mais uma, ó. Passa com muita tranquilidade. Vai ser muito difícil você raspar esse carro embaixo. Lembra que eu falei que o modo Sport não acusa nada no painel? Pois é, esqueci ele ligado, ó. E eu não tô enxergando aqui ainda, mas quase que eu dou uma cabeçada em vocês para poder enxergar. Bom, vamos falar sobre isolamento acústico. A gente tem aqui um trabalho não muito bom, para ser sincero. Ele é um carro mais básico, a Citroën ficou com uma marca de entrada no grupo Stellantis, então você acaba escutando bastante barulho de vento ou até alguns barulhos externos. Na cidade eu acho ele até razoável, mas na estrada deixa bastante a desejar. E quando a gente fala sobre isolamento acústico, eu posso aproveitar para falar também sobre a motorização, né? Sobre o barulho dela. Aqui ele é um carro bastante ruidoso. Como esse trabalho, apesar de ter muita acústica lá no capô, o trabalho não é assim muito primoroso, você escuta, principalmente nas subidas, bastante o barulho de motorização. Posso dizer para vocês que alguns outros carros da Stellantis com esse conjunto mecânico, 0 até 200 e câmbio CVT, eles são um pouco mais suaves, até mais silenciosos do que esse lado Citroën e até Peugeot. Se você pega um Fastback, por exemplo, você sente que ele é um pouquinho mais suave, a diferença não é muito grande, mas ele é um pouco mais suave e mais silencioso do que o Aircross, por exemplo, mesmo tendo o mesmo conjunto mecânico. E o modo Sport já está acionado para a gente testar o desempenho. Deixa eu só aqui abrir o farol que a gente vai pisar fundo. O ar-condicionado tá ligado, tá? Isso rouba um pouquinho de potência, mas tá bem calor hoje. Vamos lá, hein? Vai abrir o farol, provavelmente ele vai cantar um pouco de pneu. Saindo. Eita, que saída demorada, hein? Câmbio CVT, né? Mas olha, demora bastante para sair. Depois ele até deslancha bem, ó. 100, 110, 120. É o seguinte, a saída eu realmente achei muito demorada. O CVT ele demorou bastante para reagir, entender, falar, a gente quer acelerar, a gente quer andar. Mas depois ele deslancha bem. Não é um desempenho surpreendente, não é assim o melhor dos SUVs compactos, a gente sabe disso. Mas se você lembrar que a Spin tem um motor 1.8 aspirado, a gente gostaria muito de testar, então Chevrolet, por favor, empreste a Spin pra gente. Mas acredito eu que você tem uma diferença considerável de desempenho a favor aqui do Aircross. Então sim, nesse sentido eu vou considerar o desempenho como um ponto positivo, mas ele não surpreende, tá longe disso.
Em geral, eu posso dizer que você vai ter um bom desempenho para ultrapassagens, retomadas e etc. Então aqui é 50 por hora, meio pedal, tá? Ó como ele reage bem. Se eu pisar fundo, então, ó, aí ele aumenta a velocidade ainda mais rápido, né? De novo, não impressiona, mas é sim um bom desempenho. Lógico, estou sozinho dentro do carro. Tudo bem que eu tenho o peso de 7 pessoas, mas brincadeiras à parte, se você colocar 7 pessoas aqui, vai realmente prejudicar um pouco o desempenho, mas é normal, né? Assim como bagagens e etc. Em geral, eu vou falar para vocês que o Aircross ele é um carro gostosinho de dirigir. Apesar da posição incomodar um pouquinho por ser muito alta, ele não é um carro que você fala, poxa, de novo eu tenho que dirigir ele. Também não é o carro que vai te empolgar ao ponto de você falar, nossa, eu quero sair de casa só para dar uma volta de Aircross. Isso não. Pessoal, eu quero dizer um pouquinho que quando você vai sair com o carro, ó, eu acho ele um pouquinho agressivo, tá? Não no sentido de ser rápido demais, mas ele dá uma certa vibração aqui que eu não percebo em outros carros da Fiat, por exemplo. Antes que eu esqueça, também quero citar algo que praticamente todo carro da PSA hoje tem esse problema. Pelo menos esses mais básicos, né, com a plataforma CMP. O barulho no banco do motorista, tá? Quando você se mexe aqui, você escuta ele dar uma rangida. E é algo que a gente já percebeu no C3, já percebemos no Basalt, já percebemos no 208, enfim, todos os carros com essa plataforma. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre suspensão. Vamos conferir como que é o conforto, ó. Passando por buracos, muito suave, tá? É um carro bastante confortável e esse é um dos seus principais pontos positivos. Só tem uma questão também envolvendo barulho novamente, que eu escuto um barulho metálico ali atrás quando a gente passa, acabei de ouvir, quando a gente passa por uns desníveis mais altos ou buracos mais profundos. Temos duas alternativas, pode ser em relação ao macaco que vibra ali, né, e faz barulho, ou até mesmo aquele sistema de prender os bancos, mas acredito que seja do macaco do carro, tá, pessoal? Agora a suspensão eu realmente achei bastante acertada, embora prejudique um pouco a dinâmica, como vocês já notaram. Mas e aí, vale a pena ou não você levar para casa o Citroën C3 Aircross XTR? Pontos positivos, eu cito conforto, espaço interno, desempenho, porta-malas quando com 5 lugares, o sistema de som, o prazer ao dirigir de modo geral, o preço e também até o custo-benefício do carro. Já entre os pontos medianos, o acabamento, o painel de instrumentos, a posição de dirigir, porque ela é elevada até demais, a lista de equipamentos e também a central multimídia. Como ponto mediano eu cito também o consumo de combustível. Pontos negativos, a dinâmica, né? A iluminação dianteira e traseira também, o porta-malas quando os 7 assentos estão levantados, a segurança de modo geral, o ADAS, né, todos os assistentes de condução, já que esse carro não tem nenhum deles, e também o isolamento acústico. Agora alguns itens que eu senti falta, não exatamente pelo preço do carro, mas sim por ser a versão mais completa. Chave presencial, faróis em LED, 6 airbags, são somente 4 de série, tá? Saídas de ar para os bancos traseiros ou para a última fileira, tampão e iluminação nos quebra-sóis, porta-revistas, apoio de braço de verdade lá na frente, né? Você tem só aquele individual, um apoio de braço atrás também seria muito bem-vindo, regulagem de distância na segunda fileira, ajuste de profundidade do volante, ajuste de altura dos cintos de segurança e quem sabe até algum sistema ADAS, né? Por exemplo, frenagem automática, ACC e etc. Agora, para a gente entender se esse carro vale a pena ou não, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. E na verdade, o que se aproxima mais é realmente a Chevrolet Spin, porque você não tem outro SUV compacto ou nessa faixa de preço outro carro com 7 lugares. Então eu separei aqui duas versões da Spin. A primeira é a LT 1.8 manual, que tem praticamente o mesmo preço aqui do Aircross, R$134 mil, até um pouquinho mais cara. Só que, se você considerar a versão LTZ, que é a primeira com 7 lugares, 1.8 automática, já vai para R$151 mil. Então a diferença fica bem grande em relação ao Aircross. Agora, se você quiser considerar também os outros SUVs compactos, você pode, mas a proposta dele é ser 7 lugares, então não faz muito sentido. O que eu posso concluir? O C3 Aircross ele é um carro para quem precisa, e não para alguém que vá gostar muito dele, ser apaixonado por esse carro. Se você tem a necessidade dos 7 lugares, ele é a opção mais em conta que você tem no mercado.
Mesmo nessa versão XTR, que é a mais completa, mais equipada, mais cara, ele ainda é bem mais barato do que a Spin de 7 lugares, vocês viram isso, né? E nessa versão ele é ainda mais barato até mesmo do que a Spin LT de 5 lugares, que tem câmbio manual e calotas, por exemplo. Sendo assim, o foco do C3 Aircross é realmente o custo-benefício, que consegue ser bom até nessa versão top de linha. Se você não precisa tanto de espaço ou de 7 lugares, você tem sim opções melhores e mais completas e refinadas nesse segmento. Mas se você precisa, vale com certeza a pena. Porque a gente não precisa do cachorro gritando, né? Latino, cachorro não grita. Enfim, assim eu me despeço.